Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou Leandro Luiz e sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. E hoje nós temos a honra de receber o Eduardo Calderari, que assumiu há poucos meses a presidência executiva da Interpharma e, junto com a presidência, ele assumiu, com certeza, uma série de novos desafios. E a gente está aqui para recebê-lo justamente para estimular um pouco mais de reflexão sobre o acesso a medicamentos no país e o atual momento e estágio do Brasil no que se refere à pesquisa clínica e pesquisa em torno da inovação. Eduardo, seja bem-vindo. Olá, Leandro, a todos os telespectadores que acompanham aqui o Panorama Talks. O prazer é nosso, obrigado pelo convite. Acho que a tua introdução é bem interessante. Os desafios da cadeia da saúde no Brasil, eles são enormes, né? Tendo em vista que a gente tem um setor altamente fragmentado e vários stakeholders atuando dentro do cenário da saúde no Brasil. Então, a Interpharma é um desses stakeholders, a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, e a gente contempla aqui dentro do nosso grupo de associados as maiores farmacêuticas globais e que trabalham, como você mesmo já disse, diretamente com inovação. As empresas que hoje trabalham com a maioria da inovação dos produtos, a novas tecnologias, e uma da nossa grande missão, do nosso propósito, é justamente garantir acesso a essas novas tecnologias, porque de nada adianta você trazer inovação, probabilidade de melhor qualidade de vida e melhores desfechos ao final, se você não tem acesso, se o paciente não consegue usufruir dos benefícios dessas novas tecnologias, né? Então, como você disse, a gente está à frente aqui na Interpharma há alguns meses. Estamos no meio de um exercício muito importante, que é um novo reposicionamento da Interpharma, um trabalho de médio e longo prazo que a gente está pensando na Interpharma em 2030, revendo aqui desde o seu propósito, da sua missão, até os pilares estratégicos de como que a gente deve atuar e colocar prioridade dentro de alguns pilares estratégicos que são extremamente importantes para nós, para os pacientes, para a sociedade como um todo. Legal. Eduardo, acho que você acabou falando um pouquinho já desse balanço inicial da Interpharma dentro do ecossistema de pesquisa e inovação de medicamentos. Agora, eu queria uma análise sua. Acho que você está há 5 meses, né, aproximadamente, no comando da entidade, mas já acompanha o setor há muito mais tempo. Queria que você analisasse o patamar atual da indústria farmacêutica em relação à pesquisa e investimentos em desenvolvimento de, não digo só inovação radical, mas também incremental. E queria saber uma análise sua. Estamos no caminho certo? A indústria farmacêutica está bem posicionada em relação a isso? Você acha que há muitos gaps para preencher, muitas lacunas? Ou isso está muito mais atrelado à necessidade de uma política pública mais intensiva? Queria a tua análise a respeito. Excelente pergunta, Leandro. Acho que a gente tem vários desdobramentos aqui como resposta para esse questionamento, né? Ao longo desses quase 30 anos aí de indústria farmacêutica, a gente vem acompanhando uma evolução constante. E acho que ponto extremamente importante que a gente tem que fazer um reconhecimento é do papel da indústria farmacêutica na solução de vários problemas. Talvez o mais evidente e que, logicamente, a gente nunca imaginou ou gostaria que fosse uma realidade, foi a questão da Covid. E talvez nunca antes a indústria farmacêutica tenha estado tanto em evidência e demonstrando o papel de importância, o protagonismo dela, como na Covid, né? A gente acompanhou o desenvolvimento de uma vacina em tempo recorde, porque vacinas, né, não são tecnologias que são desenvolvidas de uma forma muito rápida. As vacinas demoravam algo em torno de 5, 7, 8 anos para ser desenvolvida, e a vacina da Covid foi desenvolvida em 1 ano. Logicamente que com todo um envolvimento de vários produtores e aceleração de processos para que a gente tivesse êxito no desenvolvimento dessa vacina. Mas o que eu quero dizer com isso é a importância de como a indústria farmacêutica pode trazer soluções para a população como um todo. Não só em casos de emergência, como a gente viveu na questão da Covid, mas
por as diversas áreas terapêuticas que a gente atua e, principalmente, na constante busca de novas soluções, porque este é o papel da indústria farmacêutica. A gente está sempre buscando, as nossas associadas, desenvolver novas tecnologias com mais benefícios, que tragam mais qualidade de vida e, quiçá, até a cura para algumas patologias, né? Quando você me pede uma visão, eu acho que é importante a gente ressaltar, a indústria como um todo, quando a gente olha globalmente, ela está passando por uma mudança muito estratégica. A gente vem acompanhando uma mudança do desenvolvimento de tecnologias de atenção básica, que envolvem medicamentos para grandes massas populacionais, para uma medicina muito mais personalizada. A vacina da Covid foi muito isso. A tecnologia do mRNA mensageiro, ela abre oportunidade para o desenvolvimento de drogas cada vez mais personalizadas. E quando a gente olha para o que tem de mais novo no mercado, por exemplo, você tem terapias gênicas, você tem o CAR-T, né, que é um manejo extracorporal para que você possa estar trazendo uma tecnologia que vá ser mais efetiva no combate àquela patologia. E até mesmo nós estamos na iminência de vacinas antitumorais serem lançadas no mercado. Então, veja, são terapias muito mais selecionadas para subgrupos de população. E um exemplo que eu trago, que ilustra muito bem isso, é, por exemplo, se você olhar para o tratamento para o adenocarcinoma de pulmão no passado, você tinha basicamente 2, 3 drogas. E hoje você tem um sequenciamento de drogas vindo para subgrupos populacionais e até mesmo o diagnóstico mudou, porque você sai de um adenocarcinoma para células não pequenas, células pequenas, aí marcadores tumorais para cada um dos subgrupos de tipos, e as drogas estão vindo cada vez mais especializadas, mais alvo, com melhor eficiência. Então, a indústria ela está fazendo investimentos robustos no desenvolvimento dessas novas tecnologias, e o mercado ele tem, em contrapartida, uma receptividade que depende muito de cada país, do planejamento de cada país e do planejamento dos pagadores. Então, os grandes desafios que a gente enfrenta hoje, a Interpharma vem atuando de uma forma muito forte nesse sentido, é justamente para garantir o acesso dessas tecnologias, então dialogar com as fontes pagadoras, seja no mercado público, no mercado privado, para que a gente dê celeridade nesses processos. No Brasil, infelizmente, a gente ainda acaba esperando 1, 2 ou mais anos para que essas tecnologias sejam reembolsadas ao paciente. E, mais do que isso, que a gente tenha diagnóstico preciso, porque estas tecnologias elas são diferentes do que existia no passado. Você tem uma janela de oportunidade para utilizar muito mais curta e precisa. Se você perde aquele timing, você efetivamente não vai poder mais utilizar a tecnologia e vai ter que abrir mão de uma grande possibilidade. Então, eu costumo dizer que é uma jornada. A gente precisa, no Brasil, trabalhar uma coisa que não vem sendo trabalhada de uma forma como a gente entende que deveria ser, que é a medicina preventiva. Com a medicina preventiva, você vai ter diagnósticos muito mais precisos e aí indicar efetivamente tratamentos para aquele paciente no momento correto, da forma correta. E você vai poder fazer um pós-tratamento que vai garantir o resultado, o desfecho esperado para aquela patologia, conforme está preconizado cada uma dessas tecnologias. Então, acho que esse é um pequeno overview do que a gente vê. Logicamente que o setor é muito maior do que isso. Existem questões, por exemplo, de pesquisa clínica, onde a gente precisa atuar de uma forma muito mais efetiva e também estruturada no Brasil. Nós temos questões relacionadas à propriedade intelectual, que demandam uma atenção também muito específica, e talvez a que seja mais iminente, até porque nós estamos com um novo governo, é um maior diálogo, principalmente com o Ministério da Saúde, para que a gente tenha uma revisão sistematizada do SUS, fazendo primeiro um reconhecimento. Todo e qualquer brasileiro acho que tem como até obrigação reconhecer o benefício que o SUS gera para a população como um todo. Nós somos um dos únicos países com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde, com garantia universal a todos, e a gente tem que reconhecer
e garantir que haja sustentabilidade desse sistema. Para isso, na nossa visão, nós temos que ter uma revisão sistematizada do sistema como um todo, garantindo que a gente tenha melhor planejamento, melhor execução orçamentária e que a gente possa ter um olhar não só de curto prazo, mas de médio prazo. E de que forma, se você quiser me perguntar? Primeiro, saindo de políticas partidárias para políticas de Estado em saúde. Talvez este seja um dos grandes legados que esse novo governo pode dar. Nós não podemos ficar mais reféns de políticas partidárias. A saúde, ela não tem uma linha ou uma denominação partidária, ela tem que ser contínua. Se você tem a cada 4 anos uma revisão ou quer mudar alguma coisa, fica muito difícil. Então, nós já estamos trabalhando com esse novo governo justamente nesse sentido. Legal, Eduardo. E você entrou nesse tema, seria uma das perguntas naturais, né? A Interpharma entregou, né, durante o processo eleitoral, disseminou para o mercado uma agenda de inovação na indústria farmacêutica. Você já colocou, né, pontuou alguns tópicos que fazem parte dessa agenda, né? Mas o que esperar nesse ano, especialmente? Sabemos que existe um ambiente, né, que precisa ser revisto e modernizado para justamente atrair e ampliar investimentos em pesquisa e novos medicamentos. E, claro, ao mesmo tempo, ampliar o acesso. Mas como a gente, assim, pensando em 23, no ano de 2023, 365 dias do ano, o que a gente consegue fazer nesse curto prazo para já estimular esse ambiente de inovação? Excelente pergunta, Leandro. Veja, aqui a gente tem que ser pragmático. Acho que o principal ponto é o governo começar a trabalhar a base de dados. Infelizmente, o Brasil carece muito de dados. Qualquer tipo de estudo que você vai começar a desenvolver, você já começa com um gap grande, porque você tem que fazer um levantamento hercúleo de dados para que você possa começar a fazer qualquer tipo de comparação. Então, os sistemas de informação que o SUS tem, eles precisariam minimamente chegar próximo aos níveis que a gente tem na saúde suplementar, onde você consegue fazer diagnósticos e precisamente trabalhar na melhoria daquilo que está sendo apontado como problemático, né? Esse seria um dos primeiros pilares. O segundo pilar, e que a gente já concordou, inclusive com um grupo de transição, é olhar e ter uma atenção muito especial com os índices de cobertura vacinal. Não dá para o Brasil continuar como está. Nós estamos atingindo patamares que são perigosos. O que eu quero dizer com isso? A gente está vendo índices de certas enfermidades inferior a 50% de cobertura. Então, a Interpharma trabalhou e vem trabalhando nos últimos 3 anos com um grupo especializado aqui em vacinas para montar um diagnóstico, entender quais foram os problemas, por que a gente caiu isso, sendo que o Brasil sempre foi reconhecido pela excelência na questão de vacinação, não só pelo Plano Nacional de Imunização, vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde no Ministério da Saúde, mas também porque a população tinha um grau de conscientização importante, né? E o que a gente vê agora são índices que são, eu diria, dramáticos. A ministra Anísia já demonstrou desde o começo, desde que eu tomo posse, essa preocupação. Essa semana a gente viu as nomeações dos níveis de diretoria dentro desses programas especializados e a gente entende que, efetivamente, você tem que dar uma atenção especializada a isso. Já disponibilizamos ao Ministério da Saúde todos os dados que a gente levantou, disponibilizamos também os dados da campanha que a Interpharma fez, né? Desde 2020, a gente fez um trabalho chamado Esquadrão das Vacinas, que a gente pode também compartilhar com vocês, onde foi feita uma aliança com a CUFA, Central Única das Favelas. Trabalhamos em 12 comunidades para tentar entender o diagnóstico, né? E como que a gente pode reverter, porque não é simplesmente apontar o problema, mas é trazer soluções. E a solução, ela, primeiro, o grande issue que a gente vê é justamente a questão de conscientização. Precisamos melhorar a conscientização das pessoas e entender. Veja, o Brasil é um dos únicos países que disponibiliza mais de 20 vacinas gratuitamente. E, infelizmente, as pessoas não estão indo usufruir desse benefício, que é, diga-se de passagem, um benefício caro, que o Estado brasileiro disponibiliza para a população. Então, esse é um dos pontos que a gente já está trabalhando com esse novo governo. E o que a gente entende que também precisa de uma atenção especializada é a revisão sistematizada das fontes de financiamento para programas específicos, por exemplo, a oncologia, doenças raras, doenças de alta complexidade.
porque os recursos são finitos e a gente precisa ter uma gestão muito eficiente para que a gente possa disponibilizar recursos para mais pacientes, né? Eu finalizaria com a questão de pesquisa clínica, que eu já esbocei inicialmente, mas, assim, existe um PL que está em tramitação, que agora aguarda ser posto à votação pelo presidente da Câmara, o PL 7082, que vem tramitando dentro do Congresso desde 2015, pela então senadora Ana Amélia. É um projeto extremamente importante para que a gente possa colocar o Brasil num patamar de destaque. Veja você, hoje o Brasil ocupa a 19ª posição entre os maiores países em pesquisa clínica. E a gente poderia facilmente estar entre as 10, entre as 5 maiores nações com a pesquisa clínica globalizada. Se eu olho para dados em termos de pesquisa clínica, no ano de 2021, que é o último dado que a gente tem, no mundo iniciaram mais de 14 mil estudos. No Brasil, pouco mais de 300. O Brasil tem hoje algo em torno de 2%, 2,3% dos estudos clínicos disponibilizados para todo o mundo. E a gente poderia estar num patamar muito diferente, porque você pode perguntar, Eduardo, qual é a importância de trazer estudo clínico? É extremamente importante, porque você vai estar garantindo acesso, você vai estar disponibilizando tecnologias que, como eu já disse, demoram 1, 2 anos para chegar para a população. Você vai trazer investimentos. A estimativa que a gente tem, o último cálculo, a gente estima algo em torno de 2 bilhões de reais por ano que poderiam estar sendo alocados e que estão sendo disponibilizados para outros países. E, em termos de atividade econômica, isso poderia chegar a 5 bilhões de reais, impactando mais de 48 mil profissionais de saúde e mais de 55 mil pacientes. Isso números gerais, tá? Porque a gente poderia ter números muito maiores do que esse. Então, Leandro, pesquisa clínica é um tema extremamente importante e esse PL seria muito importante porque ele traz alguns arranjos que vão trazer a desburocratização dos processos que a gente tem hoje, dar maior celeridade para a aprovação, porque o Brasil acaba perdendo muito estudo, porque tem países muito mais sérios. Veja você, a Argentina, aqui do nosso lado, demora algo em torno de 90 dias para aprovar. Aí, se eu vou para outros países, por exemplo, na Europa, Polônia, 60 dias. Estados Unidos, ok, não vou citar, mas não é comparação, 30 dias. No Brasil, a gente demora quase 120, 115 dias. Então, quando você tem uma indústria que abre um estudo clínico, tem que ser muito rápido, senão outros países vão lá e acabam tirando a oportunidade de você trazer o estudo clínico. Então, é um tema extremamente importante. E a gente está falando... Vamos lá, segue. A gente está falando de Só para finalizar, a questão de propriedade intelectual. Porque se a gente olha a jornada da saúde, tudo começa aqui com propriedade intelectual. Se eu não tenho um arcabouço jurídico regulatório estruturado, forte, robusto, que garanta ao desenvolvedor de tecnologia segurança para usufruir o tempo que lhe é cabível, você afugenta todos esses recursos. E aí você não tem pesquisa clínica e você não tem acesso às novas tecnologias. Então, é uma jornada, mas que está tudo linkado uma coisa à outra. A gente precisa garantir que a rota dessa jornada esteja muito bem costurada para que a gente possa garantir ao Brasil a posição de destaque que ele merece. O que eu ia comentar, Eduardo, era justamente o fato de o Brasil ser um dos 6, 7 maiores mercados farmacêuticos do mundo. Então, você tem uma indústria atuante, uma indústria moderna, existe um ambiente que, obviamente, precisa melhorar, mas é o que você falou, quer dizer, oportunidades existem, mas e o acesso passa não só por quantidade, né, de mais medicamentos, mas principalmente a alocação correta de recursos, pensando, né, e ambiente, né? Acho que você falou em propriedade intelectual, você acabou abraçando também outros marcos regulatórios. Acho que tem muito o que fazer, mas assim, em algum momento você citou a palavra diálogo. Acho que ela me parece ser a senha para a gente seguir adiante e reverter essas estatísticas. Eu diria para você, Leandro, que é preponderante. Sem diálogo, você não consegue caminhar para lado nenhum. E, infelizmente, a gente teve muitas dificuldades no passado e a gente espera que, e vem observando que este governo está com uma proposta diferente, buscando diálogo, buscando ouvir o setor.
eu costumo dizer uma coisa que é muito importante: a gente não precisa concordar em tudo, mas também não podemos discordar em tudo. Todos os lados têm que colocar a sua questão sobre a mesa e juntos a gente buscar um denominador comum que seja, no final do dia, o que é melhor para o paciente. Esse tem que ser, talvez, o desfecho procurado por todos os entes, por todos os stakeholders que trabalham na cadeia da saúde. Porque não adianta nada você fazer um plano lindo e maravilhoso, sendo que o paciente não está sendo beneficiado. E principalmente aqui na Interpharma, a gente tem colocado o paciente no centro de todas as nossas ações estratégicas, porque ele é o ponto principal e o ponto final de toda e qualquer estratégia. Sem isso, a gente vai montar planos que vão ser bacanas, importantes, mas não vão gerar resultado para o paciente. Impulsionar a inovação em saúde, que é um dos nossos grandes pilares, é importante, mas garantir o acesso a essas tecnologias e que a gente tenha um sistema que seja sustentável e financiado da forma correta é mais importante. E o diálogo é que vai conseguir fechar essa estratégia e fazer com que todos trabalhem com o mesmo objetivo, né? Senão a gente começa a se perder buscando soluções e esquecendo qual que é o final dessa trajetória de toda essa estratégia. Com certeza, Eduardo. Bom, vamos acompanhar com muita atenção a PL 782, os desdobramentos dela, né? É fundamental avançar na legislação e vamos, né? Que tenhamos mais diálogo e mais entendimento e alinhamento em toda a cadeia de saúde. Te agradeço aí mais uma vez pela atenção e as portas do Panorama Talks seguem abertas aí para você e para a Interpharma. Muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade e a Interpharma também está aqui de portas abertas. Estamos sempre à disposição para trabalhar qualquer tipo de tema relacionado à saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Um abraço. Um abraço. O Panorama Talks tem o patrocínio da Bradmex, entidade que representa as principais distribuidoras de medicamentos de especialidades no Brasil. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição e fica aqui o convite. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações, inscreva-se no canal e os conteúdos também do Panorama Talks ficam disponíveis no portal panoramafarmacêutico.com.br, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, e nos grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Obrigado mais uma vez.